médico residente do segundo ano de anestesiologia do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. Vou falar hoje sobre a responsabilidade civil do anestesista e sobre as repercussões sobre a hemotransfusão em testemunhas de Jeová. A responsabilidade civil do anestesista, ela existe como um pilar fundamental na prática médica. Focando nessa obrigação, a parte civil é focar na obrigação de indenizar o paciente caso haja danos resultado de alguma conduta médica. No caso, nós anestesistas, né? Ela serve para garantir a segurança do paciente e a ética na proteção, na prestação de serviços de saúde. Mas, além disso, a responsabilidade ela também serve para nos resguardar de qualquer litígio. Ela é tida, falando sobre, inicialmente sobre o histórico, a ética e a parte jurídica, a responsabilidade profissional do anestesista ultrapassa a mera execução de técnica anestésica. Ela compreende um conjunto de deveres científicos, éticos e jurídicos que se iniciam desde a avaliação pré-anestésica até a alta da recuperação, da sala de recuperação anestésica do paciente. Vamos continuar aqui. De uma forma geral, a responsabilidade do anestesista gira em quatro esferas, quatro searas, né? Na civil, que tem por obrigação indenizar caso haja algum dano. Na criminal, onde seja tipificada, alguma conduta seja tipificada como crime, lesão corporal, omissão de socorro, homicídio culposo, exigindo dessa decisão o dolo ou culpa comprovados. Na parte ética, a gente está vinculado, essa responsabilidade é vinculada aos CRMs e está sob a salvaguarda do Código de Ética Médico, podendo resultar em advertências, censuras, suspensão do exercício profissional, conforme o CFM essa resolução. Aí, na parte administrativa, refere-se às obrigações do médico anestesista perante a instituição hospitalar ou clínica onde atua, principalmente quando se trata de serviços públicos, né, ligados ao SUS. Aqui, mais uma vez, é sobre as quatro esferas de responsabilidade. Na civil, é a indenização de natureza patrimonial, né? Exige para haver essa reparação, exige a comprovação de culpa, dano e o nexo causal. Na penal, o homicídio culposo, lesão corporal, omissão de socorro, falsidade documental, também entra como penal. Na ética já eu disse, e na administrativa também. Quanto à responsabilidade civil, que é o tema principal dessa aula, ela é uma obrigação, é tida como uma obrigação de reparar dano injustamente causado a terceiro, no caso, o paciente. Na atividade médica, essa obrigação surge quando a atuação profissional viola o dever de cuidado e provoca prejuízo ao paciente, desde que demonstrado conduta, culpa, dano e nexo causal. Isso é muito importante em todo julgamento, ele vai partir desse princípio. E a finalidade dessa reparação não é punir o médico, mas é restabelecer, na medida do possível, o equilíbrio patrimonial e extrapatrimonial rompido pelo dano causado ao paciente. Por exemplo, um anestesista deixar de monitorizar adequadamente um paciente durante uma sedação profunda e nisso resultou em uma hipóxia prolongada ou lesão neurológica. Havendo comprovação de que houve a culpa do anestesista e está ligado a esse desfecho, pode surgir o dever de indenizar. Então, a gente tem que observar a conduta, a ação ou omissão do profissional que falha, como falha na avaliação pré-anestésica, por exemplo. A culpa do paciente, existem três fatores: a negligência, a imprudência e a imperícia. Isso é avaliado. O dano pode ser material, moral, estético ou funcional. E o nexo causal é justamente a relação entre a conduta e o dano. Esse é o que tem que se comprovar para que haja a indenização, a responsabilização civil do anestesista. Então, a culpa, que é o mais avaliado,
ela se manifesta por negligência, imprudência ou imperícia. A negligência é o deixar de agir quando deveria agir. Não revisar exames importantes, não visitar o paciente antes da cirurgia, não verificar o funcionamento dos aparelhos de anestesia antes de iniciar a anestesia. A imprudência é quando o médico age de forma, o anestesista age de forma precipitada. Por exemplo, realizar uma indução anestésica sem preparo adequado para uma via aérea difícil, já pré-definida ou avaliada em avaliação pré-anestésica. A imperícia, ela está relacionada à falta de conhecimento técnico, quando você vai fazer algum procedimento, mas que você ainda não tem técnica para realizá-lo. A execução inadequada de um bloqueio. Na prática pericial, quando parte para a questão da perícia médica, né, quando há o litígio, o nexo causal costuma representar o elemento mais complexo de responsabilização médica, porque é justamente onde você vai ligar o dano à causa, se há uma ligação entre o dano que é gerado e o ato que você cometeu. É tida a responsabilidade do anestesista por muito tempo foi avaliado se era uma responsabilidade objetiva ou subjetiva, mas há algum tempo ela vem sendo dita como responsabilidade subjetiva, que, ou seja, decorre da necessidade de comprovação de culpa, esses três elementos que foram citados, né? Negligência, imprudência ou imperícia. Isso significa que o juiz deverá responder as seguintes perguntas quando receber o caso, né, a denúncia. O anestesista atuou conforme a Lex Arts? Houve violação do dever técnico? Essa violação causou realmente o dano? O dano seria evitável se houvesse alguma atuação diligente? Somente com respostas afirmativas é possível reconhecer que houve a responsabilidade civil do anestesista. A obrigação do médico, do anestesista, é, durante o ato anestésico ou durante a avaliação pré-anestésica, é uma obrigação tida de meio, como de meio. Em regra, por que de meio? Porque ela não tem a obrigação de entregar um resultado. Então, ela é tida como um meio. Essa obrigação de entregar resultado tem outras especialidades, outros fatores para ser analisados. Então, ela é tida como um meio porque tem que empregar uma técnica adequada, conhecimentos atualizados, monitorizar o paciente durante todo o procedimento, prevenir complicações previsíveis e tratar prontamente as intercorrências, ou seja, ser diligente, ser rápido. Não assume, contudo, o compromisso de garantir a ausência de complicação. Então, por isso que ela é de meio. Mesmo que haja complicação e que a gente reverta ou não reverta a situação, a gente não garante que pode entregar aquele resultado. O resultado, no caso, salvar a vida. Nesse contexto, o prontuário anestésico da gente assume o papel principal. Em muitos processos, ele é tido como a principal prova documental para demonstrar que o paciente atuou de acordo com a Lex Arts. Mas o que é essa Lex Arts? Ela representa um compilado de conhecimento técnico, científico, de diretrizes e de boas práticas que a comunidade médica em determinado momento histórico definiu, estudou. Então, por isso que nós seguimos sociedades americanas, europeias, a SBA, a SAESP, o CFM. Então, essa análise costuma considerar as diretrizes dessas sociedades, né? Protocolos institucionais dos hospitais, a literatura científica, a experiência esperada pelo profissional daquela especialidade. E fica um questionamento. A pergunta central em um processo contra o anestesista não é se o paciente teve uma complicação, mas se o anestesista atuou conforme essa Lex Arts, esse compilado de conhecimentos, e os padrões de cuidado exigíveis para aquele caso. Então, cada caso vai ser avaliado de forma individual e a conduta do anestesista, desde do primeiro contato com o paciente, também vai ser avaliada.
Essa distinção explica por que complicações graves podem incorrer em responsabilidade civil ou não. Às vezes tem um desfecho favorável, mas mesmo assim o anestesista ele pode ser penalizado, pode ser responsabilizado civilmente. Mas também existem quando os desfechos forem negativos e o anestesista conseguir comprovar que ele realizou todas as etapas do cuidado com o paciente, né? Então, um desfecho desfavorável por si só não caracteriza erro médico, se a conduta adotada foi compatível com os padrões técnicos vigentes. Em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, eu deixei só aí algum compilado para a gente ver o quanto a gente pode ser responsabilizado. E existem muitas normas jurídicas, éticas e técnicas para nos defender, mas para também não nos defender, como a própria Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, e muitas relações são tidas como relação do paciente com o médico, como cliente, como um cliente nosso, né? Tem o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Ética Médico, resoluções do CFM, diretrizes da SBA e prova pericial. No caso que haja um litígio, ou seja, que essa denúncia seja aceita e que o médico anestesista incorra em um processo civil, no caso, já que a gente está falando em responsabilidade civil, o ônus da prova, ele fica, cabe ao autor da ação, que, em regra, alguém responsável ou o próprio paciente, de provar que houve o dano, que a conduta e a culpa têm nexo causal, né, com o dano gerado, na verdade. E essa dinâmica ela pode ser modificada com a inversão do ônus da prova, ou seja, de nós profissionais termos que provar isso quando o paciente, cliente, ele declara hipossuficiência ou apresenta verossimilhança das alegações, né? Então, o que é que a gente pode fazer para reduzir essa responsabilização? Partindo da consulta pré-anestésica, né, que a gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso, sob a perspectiva técnica, ela permite a identificação de riscos, estratificação, otimização clínica e planejamento da via aérea da melhor anestesia. Em procedimentos eletivos, recomenda-se que essa avaliação seja feita em consultório, antes da admissão para a cirurgia, dando tempo de serem solicitados exames pré-operatórios adequados, estabilização clínica, otimizar o status clínico do paciente, antes que ele passe pelo procedimento cirúrgico. Essa avaliação pode ser realizada no hospital, antes da admissão nos centros cirúrgicos, quando não possível, em consultório, por exemplo, cirurgias de urgência, urgência e emergência, né? Sob a perspectiva jurídica, ela demonstra que o anestesista exerceu diligência antes do procedimento, ou seja, ele foi diligente, agir corretamente, né? Fez a avaliação pré-anestésica e descreveu tudo que o paciente precisava antes dessa cirurgia. A gente também não pode esquecer do consentimento, o termo de consentimento, né, informado. Ele é um processo de comunicação e não apenas uma retenção de assinatura. Então, o anestesista tem que explicar a técnica escolhida, os riscos e os benefícios dessa técnica, alternativas e possibilidades de mudança no intraoperatório, quando tem alguma cirurgia de urgência que a gente pode fazer anestesia através de neuroeixo, né, bloqueio de neuroeixo, mas que existe a possibilidade de falha do bloqueio e no intraoperatório ter que converter a anestesia numa anestesia geral. Então, isso tudo antes pode ser conversado com o paciente, com o responsável legal, né? Além disso, a gente pode explicar sobre a anestesia pós-operatória e as complicações relevantes do ato anestésico e cirúrgico.
lembrar que o termo cirúrgico genérico ele não substitui o termo da anestesia. Então, ainda tem muitos hospitais que o termo é único para o cirurgião e para o anestesista. E isso não nos protege muito bem de eventual litígio judicial. Então, registro anestésico durante o procedimento, né? Assim que o paciente entra, né? Antes da anestesia, a gente tem que avaliar não, anotar horário, fazer a avaliação, descrever os sinais vitais basais, a monitorização instalada durante a anestesia, que eu acho que é o principal, que a gente tem que realmente deixar registros cronológicos da pressão, da frequência cardíaca, da saturação, quando o paciente tiver entubado, da fração de CO2, a temperatura, as drogas, as doses, os fluidos, as perdas sanguíneas usadas. Por quê? Muitas fichas anestésicas, a gente, como eu vi algumas decisões, mesmo havendo o anestesista escrito de forma mais sucinta, todo o procedimento passo a passo durante a cirurgia, mesmo assim ele foi condenado, porque o dano existiu e foi comprovado que houve o nexo causal entre o ato anestésico e o resultado. Então, o que eu vi como parte da doutrina é que durante as intercorrências, principalmente as grandes intercorrências, que sejam anotados os horários das intercorrências, de forma objetiva o que foi essa intercorrência e anotar também as medidas que foram prestadas após essa intercorrência. Por exemplo, numa neurocirurgia, o paciente tem um sangramento muito importante e não conseguiu segurar com vasopressor, precisou de transfusão sanguínea. Então, todos esses horários anotados nos ajudam a nos defender de uma possível responsabilização civil. Então, é o terceiro passo aí, né? As intercorrências. Registrar de imediato com horário, os eventos, conduta adotada e a resposta do paciente às nossas condutas. Isso resume tudo em diligência. Um prontuário completo pode ser decisivo para afastar a alegação de falha técnica. Em contrapartida, os incompletos, rasurados, com registro cronológico, sem os registros cronológicos, dificultam a defesa e podem favorecer a conclusão de que não houve observação daquele compilado de conhecimentos, né, de técnicas já conhecidas. Então, assim, se não está escrito, vai ser difícil comprovar. Então, por isso que nosso prontuário, a APA, né, a avaliação pré-anestésica, tem que ser bem descrita, principalmente nessas grandes cirurgias, né, com um risco de desfecho negativo maior. Na recuperação do pós-anestésico também, a gente tem que ter cuidado, porque ainda o paciente encontra-se sob nossa responsabilidade. Então, a responsabilidade não finda com o fim da cirurgia. A vigilância deve permanecer até a transferência segura à SRPA ou até o retorno das funções fisiológicas. E tudo, até mesmo na recuperação pós-anestésica, ela tem que ser criteriosamente anotada, principalmente as intercorrências, né? Existem casos de que não há, é bom que haja um médico anestesista responsável pela RPA, como no nosso hospital. Sempre tem um residente lá, tem um chefe passando, mas existem lugares que não tem médico, principalmente da nossa especialidade, nessa recuperação anestésica. Então, o que deveria acontecer é o médico que assistiu a esse paciente durante a cirurgia, ele tem que ficar aguardando esse paciente retornar às funções fisiológicas, ou seja, não deixar o paciente só. Tem que se observar também nessa questão da segurança do paciente, fazer parte do checklist de segurança cirúrgica. Isso comprova a demonstração de boas práticas ao juiz, né, durante o litígio, o início do processo, né? Isso mostra que tem organização,
que houve organização e prevenção, cultura de segurança institucional, comunicação efetiva entre as equipes. O papel, com isso tudo que a gente está falando, é, a- fica muito mais fácil de comprovar quando houver uma perícia. Essa perícia, normalmente, ela é realizada por um médico escolhido pelo juiz, já que ele não tem habilitação para tanto, né? Não, no caso, não é médico. Então, ele solicita que um médico ou uma junta médica avalie o caso para saber, decidir se houve se há responsabilização ou não do anestesista. Existe também a responsabilidade do hospital, juntamente com o anestesista, mas o hospital, o anestesista responde pelos seus atos durante o procedimento e tudo que está descrito em ficha, e já o hospital responde por falhas estruturais, defeitos de equipamentos, ausência de materiais indispensáveis, deficiência de pessoal. Isso é distinto da responsabilidade do anestesista, mas pode incorrer no mesmo processo. E ainda existe a responsabilidade solidária, que é quando há um processo em que o cirurgião e o anestesista estão sendo processados, porém, estão sendo demandados conjuntamente, porém, durante a perícia, vai buscar individualizar cada ato, cada conduta e saber se houve nexo causal entre o dano e a conduta de cada um. Para o STF, o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, o anestesista é responsável pela manutenção da homeostase perioperatória, com a monitorização, proteção de via aérea e estabilidade hemodinâmica. Essa responsabilidade, porém, não implica garantia de resultado. Ou seja, se a gente mantiver um meio favorável para que essa cirurgia ocorra bem, seja diligente nas intercorrências, eh, toda a monitorização do paciente, então dificilmente o anestesista será responsabilizado. A análise da jurisprudência revela uma mudança importante nas últimas décadas, que antes as condenações era vista como erro técnico, e progressivamente isso tem sido mudado por condenações relacionadas à falha de comunicação entre a equipe, ausência de consentimento informado, quando a gente não explica ao paciente ou responsável legal, nos casos de incapacidade do paciente responder por si só, e a deficiência na documentação clínica, no caso, quando a ficha anestésica, que é um dos nossos grandes documentos, não está bem descrito tudo o que aconteceu no procedimento. Então, muitos processos deixam de girar exclusivamente em torno da técnica, mas na qualidade da relação entre o médico e o paciente e a documentação que foi produzida durante todo esse procedimento, desde antes da avaliação pré-anestésica, se teve ou não, ou como ela foi escrita, até a nossa ficha anestésica. Nos processos envolvendo anestesista, geralmente o juiz condena porque a anestesia apresentou alguma complicação. A condenação normalmente decorre da combinação entre a complicação e a incapacidade documental, principalmente, de demonstrar que todas as medidas esperadas foram corretamente adotadas. Então, assim, de uma forma sintética, para concluir, a gente tem que sempre observar e deixar descrito a técnica, essa questão de documentação, e elas são inseparáveis. Ou seja, tudo que a gente for realizar, a gente tem que deixar descrito, né? Um procedimento correto, porém mal registrado, dificulta comprovar a observação dessa lex artis. O anestesista é julgado pela conformidade de sua conduta com os padrões científicos e não com o resultado, não pelo resultado da cirurgia. Nossa prevenção ativa é com a consulta pré-anestésica, consentimento específico para cada ato anestésico realizado, o registro completo
o checklist é feito com a equipe por completo, a equipe de enfermagem, a equipe cirúrgica que esteja na sala cirúrgica, né? Nos garante segurança jurídica. E lembrar que nós podemos ser condenados em diversas esferas. Civil, na questão patrimonial, na indenização, penal, se houver algum ato tipificado como crime, na parte ética com o nosso CRM, CFM, e na parte administrativa, principalmente no hospital em que nós trabalhamos. O descumprimento ético frequentemente subsidia a análise de culpa civil, ou seja, se a gente não tiver como comprovar, não tiver provas, principalmente provas escritas, vai ficar mais difícil nos livrar de uma culpa que gerou uma indenização ao paciente. Então, a pergunta central que fica não é se o paciente teve uma complicação, e essa é a pergunta que o juiz, que o perito vai se fazer, mas sim se o anestesista atuou conforme a Lex Arts e os padrões de cuidado exigidos para aquele caso. Então, como consideração final, a gente tem que lembrar sempre de realizar uma boa avaliação pré-anestésica e com todas as recomendações ao paciente e ao cirurgião que solicitou, ou se precisar de alguma outra avaliação. No centro cirúrgico, avaliar o paciente antes da cirurgia, conversar com ele, ver como ele está, porque a data da cirurgia e da internação desse paciente pode ter sido muito depois da avaliação pré-anestésica. Lembrar de participar de cada etapa do ato cirúrgico, né, da entrada do paciente no centro cirúrgico, desde o checklist até anestesia, observar a cirurgia e tudo que está acontecendo durante a cirurgia para a gente não ser pego de surpresa, né? Já que para o STJ nós somos tidos como os responsáveis por manter a homeostase do paciente. Então, observar a cirurgia e possíveis complicações que estejam repercutindo nessa homeostase e na parte respiratória, hemodinâmica, ser diligente quando ocorrerem intercorrências, solicitação de sangue, início de vasopressor, ter que pegar um acesso central, profundo, e lembrar sempre da ficha anestésica completa e o mais detalhada possível, com os horários de medicações, de intercorrências e de condutas. Então, das decisões que eu vi desde a primeira fase até chegar ao STJ com as apelações dos anestesistas, o mais importante é realmente a gente deixar essa ficha tanto a ficha avaliação pré-anestésica realizada, como a ficha anestésica completa e bem detalhada. No caso em que a gente não consiga coletar um termo de consentimento anestésico, o paciente esteja inconsciente, né, não pode responder por si, e não haja representante legal, e aí a gente, mesmo assim, tem que realizar a anestesia pela urgência ou emergência do caso, na própria ficha anestésica a gente pode fazer isso no início, dizer como o paciente chegou, quais as condições do paciente, se há alguma comorbidade, se ele conseguiu dizer de alguma forma, mesmo que atordoado, se tem algum tipo de alergia, então tudo isso vai ser levado em conta perante o juiz. Então, essas são as considerações finais. Principalmente eu falei dessa parte de responsabilização civil, né, que era o tema foco, mas lembrar que a gente não só pode ser responsabilizado tanto na área civil, mas também na penal, de conhecimento de todos, na parte ética e administrativa, tá bom? Essa parte aí dessa apresentação eu já terminei, Ramon. Maravilha, Alan. Que aula maravilhosa, viu? Parabéns. Foi porque é uma É, aula mais teórico, jurídica, até um pouquinho é mais chato, né? Tem um pouco ainda dessa parte jurídica, mas eu acho que é um assunto muito importante, principalmente agora a gente na residência, é essa questão de registro, de deixar registrado. A gente aprender a registrar tudo que foi feito, tudo que está ocorrendo
durante a cirurgia e as medidas que foram tomadas, e a gente comprova essa diligência, essa a rapidez, fica comprovado para um juiz, para um perito, um Ministério Público, enfim, qual que seja o órgão, a nossa rapidez em restabelecer essa homeostase do paciente. Então, a gente deixando esses horários, as medidas feitas e explicando de forma objetiva o que foi que aconteceu, como o paciente se encontra, como ele chegou, isso nos ajuda muito a não sermos responsabilizados civilmente, né? Parabéns, Alan, pela aula. É, com certeza a gente vai aproveitar as dicas, os ensinamentos que a gente vai usar para o resto da vida, né, enquanto a gente trabalhar. Então, inevitavelmente, Deus nos livre dessa má hora, mas a gente, ou alguns colegas ou conhecidos, vão passar por alguma arguição jurídica e a gente precisa estar ligado nessas horas, né? Para quem não sabe, pessoal, o Álamo a escolha do assunto não foi aleatória. Para quem não sabe, o Álamo é advogado de carteirinha, OAB e tudo. Então, por isso que ele estava com essa facilidade para dar aula, viu? Não, hoje eu sou só bacharel. Então, parabéns pela aula. Lembrar o que Álamo disse, né? Que o ato anestésico é responsabilidade única do anestesista. Não adianta você pegar o plantão e no meio da cirurgia tiver uma intercorrência e você falar, ah, mas o hospital não disponibilizou para mim capnógrafo, né? O responsável é quase que 100% vai sobrar para você, mesmo que você mostre que o hospital não deu estrutura. Se você estava trabalhando lá, vai recair totalmente sobre você, né? Exato. É, outra curiosidade importante é que o Código de Ética Médica tem poder de lei, né? Uma das poucas profissões no Brasil que isso acontece. Então, quando a gente vê lá o Código de Ética, quando estuda lá no primeiro ano, aquilo ali serve também como lei, né? É publicado em diário oficial e tudo. Então, isso também é importante a gente ficar sabendo, né? Algumas transgressões de ética que a gente pensa, não, é só ética, ela é tida também como lei na justiça brasileira. O Isso. que a Alamo falou, falou muito bem. Não adianta você apresentar provas depois, testemunhas, ter certeza do que fez. O mais importante é o que você escreveu no prontuário. Por isso que a gente sempre fala, registra tudo, né? Daqui a 2 anos e 8 meses, quando tiver o julgamento, só vai valer efetivamente o que tiver escrito. Então, a Alamo falou isso umas 10 vezes e é só isso que respalda a gente, o que a gente escreveu, tá bom? E a melhor defesa do anestesiologista, como a gente sabe, são as boas práticas, né? A maioria dos processos decorrem de falhas evitáveis, né? A maioria das coisas que a gente vê é alguma falha que você teve no pré-anestésico, de olhar um exame, de escolher uma técnica que não é adequada. Então, a maioria das vezes são de coisas evitáveis, né? E não de complicações inevitáveis. O Alan, Oi. você tem uma segunda parte menorzinha aí para falar que é sobre transfusões em paciente. É bem, assim, procurei resumir o máximo possível. É só Então vamos para lá. deixar todo mundo a par, eu vou abrir aqui o slide, só um instante. Tá bom. Tá aparecendo? Tá sim. Pronto. Eu vou falar agora de uma forma bem mais rápida sobre essa questão de hemotransfusão, de transfusões em pacientes testemunhos de Jeová. Quando pode ocorrer, em quem pode ocorrer, em quem não pode realizar, né? É um consenso atual, tanto Brasil, Estados Unidos, Europa e as grandes sociedades, que a recusa da hemotransfusão por testemunha de Jeová, ela é válida, desde que o paciente seja capaz, informado e que essa recusa seja documentada. E o anestesista, ele deve oferecer, quando possível, alternativas seguras e cientificamente aceitas. Isso significa que não existe mais esse conflito religioso versus medicina. Ela é tratada agora como autonomia do paciente, que é um dos principais princípios tanto do Código de Ética nosso, como
Existe esse princípio da autonomia no Código Civil, na Constituição Federal nossa. E a responsabilidade civil do anestesista depende de respeitar essa autonomia e usar estratégias de medicina sem sangue. A ideia mais importante sobre a recusa absoluta hoje. Hoje, em muitos países, há testemunhas de Jeová que aceitam derivados fracionados. E isso mudou completamente o manejo desses pacientes quanto à anestesia. Existem pacientes que eles recusam apenas o sangue total e hemocomponentes. E é exatamente o cenário mais comum hoje. Isso abre espaço para outros tipos de alternativa de manutenção da hemodinâmica do paciente na sala cirúrgica. E elas são eticamente aceitas, legalmente seguras e clinicamente eficazes. Deixa eu ver. O impacto, né, disso. Quando o paciente recusa apenas o sangue total e hemocomponentes, mas aceita derivados fracionados, você ganha acesso a uma ferramenta que reduz drasticamente o risco anestésico. E isso diminui a responsabilidade civil. Por isso que esses dois assuntos que eu estou falando hoje, eles estão correlacionados, né? Sobre a questão de se transfunde ou não, e se o anestesista vai ser responsável civilmente ou não sobre o ato, né? Existem vários tipos desses derivados fracionados de hemocomponentes, né? Para quem não sabe, e eu também não sabia de todos, existe a possibilidade da transfusão de albumina, imunoglobulinas, fatores de coagulação purificados, complexos protrombínicos, fibrinogênio concentrado, quelantes de fibrina sintéticos, hemostáticos tópicos não derivados de sangue total. Eu acho que a gente conhece esses hemostáticos tópicos como um exemplo é o Surgicel, que ele ajuda a essa parte da hemostasia. E esses produtos são aceitos pela maioria dos pacientes testemunhos de Jeová, pois não são considerados sangue e nem componentes do sangue. É reconhecido já pelo CFM, pelo ASA, por essa sociedade europeia. Mas e se o paciente não disponibilizar de todos os recursos? Quando o hospital não dispõe desses derivados fracionados ou parte dele, o anestesista precisa dominar profundamente as estratégias de bloodless anesthesia, baseada em prevenção, otimização pré-operatória, por isso que vale essa avaliação pré-anestésica do paciente em consultório com tempo antes, caso seja possível, numa cirurgia, por exemplo, eletiva. Avaliar as técnicas que reduzam a perda sanguínea, como, por exemplo, a manutenção de uma hipotensão possível, porque isso é o que protege o paciente e também protege a gente juridicamente. Você faz uma anestesia sem muita perda sanguínea. Opções para isso, a gente tem o ácido tranexâmico, esses hemostáticos tópicos sintéticos, como o Surgicel, cirurgias minimamente invasivas, ultrassom para bloqueio, monitorização avançada com BIS, POCUS, hemodinâmica e ferramentas para manter essa hipotensão controlada. Algo temos, não vou ler todos, mas tem, depois disponibiliza aí o material. Algumas determinações, como as interpretações, a interpretação do CFM, para saber se o paciente é capaz ou não de recusar a transfusão. E se ele for capaz, o médico deve respeitar. No caso, se o paciente está inconsciente, ou ele foi incapaz, ou houver um risco iminente de morte, o médico deve transfundir, mesmo contra vontade prévia. Mas existem uns adendos. Se esse paciente deixou uma diretiva, agora esqueci. Deixou um documento antes assinado dizendo que não queria receber sangue, né, que não aceitava a hemotransfusão. A SBA da gente segue a mesma, reforça o CFM com respeito, lembrando sempre de respeitar a autonomia do paciente, desde que ele seja capaz de responder por si só, documentação clara de recusa,
uso ou, pelo menos, oferta de outras alternativas para esse paciente, caso haja um risco aumentado, determinadas cirurgias com risco aumentado de perda sanguínea. E, em caso de risco iminente de morte, a transfusão é permitida, sim. A SAESP segue pela mesma linha. Então, é isso. Deixei algumas determinações aí algumas decisões do STJ, né, do Supremo Tribunal de Justiça Superior, que é a recusa consciente do paciente e documentada. A decisão é que o médico deve respeitar a recusa quando o paciente está consciente e capaz. E o fundamento disso é na autonomia do paciente. A recusa consciente e informada deve ser respeitada. Princípio da autonomia, né? O paciente inconsciente em risco de morte, a transfusão é ética e juridicamente permitida. Dever de proteção da vida. Isso são dois processos que os anestesistas estavam sendo processados, porém teve ganho de causa. E a recusa expressa de paciente consciente, a recusa deve ser respeitada com fundamento na autonomia e na liberdade religiosa. Outra decisão que o paciente não quis receber sangue, né? Em síntese prática para nós anestesistas, quando é que não devemos transfundir? Quando o paciente está consciente e é capaz e orientado, teve recusa expressa, documentada e informada, o procedimento é sem risco iminente de morte. Quando é que deve-se transfundir, mesmo contra a vontade do paciente? Caso, na verdade, o paciente seja capaz, mas naquele momento está inconsciente, não tem como comprovar, não tem uma prova documental de que ele deixou essa diretiva antecipada de procedimento, em risco iminente de morte, esteja incapaz de decidir, nos casos de hemorragia maciça, de choque hipovolêmico, perda de consciência durante o procedimento. Mas isso tudo tem que ser avaliado se existir algum documento antes, se isso é uma cirurgia eletiva, avaliar o prontuário, ver com os acompanhantes, algum acompanhante. Mas em caso de paciente estar inconsciente, ser incapaz, e no caso de uma emergência dessa, não tem a quem recorrer. É transferir, é transfundir, porque nós temos que salvaguardar a vida do paciente. E se ele depende do sangue, ele vai receber sangue. E nós não teremos nenhuma responsabilização civil quanto a isso. Então, documentação obrigatória para recusa, a recusa expressa dele e assinada, ele ter a capacidade de recusar, capacidade jurídica de recusar. A gente tem que explicar todos os riscos aos pacientes, apresentar alternativas a ele, ao hospital, conseguir a assinatura do paciente, ter testemunha e deixar tudo sempre registrado em ficha anestésica, o porquê de não realizar a transfusão e o porquê de ter realizado a transfusão, mesmo o paciente sendo testemunha de Jeová. Então, de uma forma geral, quanto a crianças, idosos e incapazes, que é o que mais pega, a gente parte do princípio que a criança não tem autonomia para decidir. Os pais também não podem recusar tratamento que evite morte. Então, se chega uma criança com um choque hipovolêmico, pós-traumático, tudo, a gente transfunde, mesmo que os pais recusem, diga que é testemunha de Jeová, e se recusem. Porque uma criança, ela não tem autonomia e ela ainda, o Estado ainda a protege, diferentemente de um adulto capaz. Em idosos incapazes, se ele está incapaz, não tem autonomia. Então, volta para a mesma questão da criança. Pode transfundir. Decisão dos familiares não pode causar risco de morte nunca, nem para idoso, nem para criança. Ou seja, só o adulto capaz. O médico deve transfundir sempre. O STJ, ele sempre vai confirmar isso para a gente.
Paciente que seja incapaz, por ser criança ou por ser algum adulto incapaz com essa incapacidade temporária no momento, não deixou nada comprovado, descrito, escrito, que se recusava, a gente transfunde. E o STJ não nos protege. Em adultos incapazes, inconscientes, sedados ou delirantes, a recusa prévia só vale se foi documentada, foi consistente e não há risco iminente de morte. Porque se for um caso de emergência, a transfusão for obrigatória para salvar aquela vida, assim a gente vai ter que fazer. Então, lembrar mais uma vez de registrar tudo em ficha anestésica, que o paciente é testemunha de Jeová, estava consciente e capaz, recusou de forma expressa a transfusão, documentado em termo próprio, teve os riscos explicados e compreendidos quando possíveis, foram ofertadas alternativas a ele, e o paciente reafirma a recusa. Por exemplo, são coisas que a gente tem que deixar registrado em ficha anestésica quanto a essa questão de transfusão. Em caso de perda de consciência ou risco iminente de morte, a conduta será baseada no Código de Ética Médica. Transfundir o paciente, quando possível. Conclusão: pais podem recusar transfusão para filhos, mas essa recusa não vale em risco de morte. O médico deve transfundir crianças incapazes em casos de emergência. O STF sempre vai absolver médicos que transfundem para salvar a vida, ou seja, nos casos que essa transfusão seja indispensável. E a documentação sempre tem que estar clara para maior proteção nossa. É isto. Muito obrigado, pessoal. O Alan, Oi. então, numa situação prática, o paciente chega uma gestante em descolamento prematuro de placenta que está chocada, não dá para fazer hack, está no Certo. choque importante. Ela verbaliza que ela é testemunha de Jeová e não quer receber sangue. Ela tem E, lo- condição. Existe e logo essa. depois a gente entuba. E aí, você faria o sangue ou não faria? É um caso de emergência, a paciente está com choque hipovolêmico. Se a paciente está em choque, transfunde. Porque aí tem duas vidas para salvar, né? A dela e a do bebê. Mesmo Deveria ela, trans... mesmo ela Mesmo, orientada, ela confirmou que não quer. mas a confirmação verbal não é, é- existe essa grande questão, justamente, e ainda existem decisões, processos que ainda correm, justamente pelo fato do paciente ser consciente, orientado. Naquele momento, o sangue deveria ser transfundido para salvar a vida do paciente. Não tem outros meios de expansão volêmica para aquele paciente, fora, um exemplo, o soro. Não tem esses outros derivados hematopoéticos. E ainda existe essa questão se transfunde ou não. Porque se a gente for para questão legal, a gente estaria salvaguardado, se conseguiria se defender, porque não tem nada escrito. Mesmo ela falando, não teve nenhuma diretiva anterior comprovando isso. Assim, só não, né? Tem a palavra dela. Mas, em casos de emergência, a gente poderia transfundir sim. Porque não tem, é necessário, como tem aqui, que haja a documentação expressa, Tá bom, entendi. certo? Tem que ter uma recusa expressa de não aceitar a transfusão, ela ter a capacidade de decidir naquele momento, a gente explicar todos os riscos, e o mais interessante é que tivesse a assinatura dessa paciente. Se ela conseguir assinar que não vai aceitar e que foi explicado, está documentado que ela não aceita. Então, não Ô, transfunde. Alamo, mas se fosse no caso de emergência e tivesse documentado por escrito que ela não deseja receber o sangue. E a Então, não emergência faz. nessa situação que Ramon falou. Se tiver documentado que ela é testemunha de Jeová e que se recusa a transfusão de sangue, mesmo em caso de emergência, a gente vai respeitar sempre a autonomia do paciente, porque ele já deixou registrado que não aceita transfusão. Se Mesmo tiver outros, comprometendo a vida da criança. mesmo comprometendo.
porque a gente Certo. vai levar em conta a autonomia da paciente, a autonomia de decisão. No caso da criança, é como a questão, por exemplo, não que tenha alguma coisa a ver, mas quando a gente vai precisar fazer uma anestesia geral numa gestante, e o indicado é que estejam prontos e que o ato cirúrgico seja mais rápido ainda do que seria com anestesia de neuroeixo, né? Para justamente expor menos o bebê à questão dos anestésicos, né? Do opioide, por exemplo. Então, nesse caso, teria, já que ela se recusa, é que acelere ainda mais a cirurgia, tanto a parte da obstetrícia como o neonatologista. Bom Mas demais. ainda Alguém tem fica mais dúvida, pessoal? essa questão da transfusão de sangue. Até eu estava assistindo Ou aula, uma amor. aula que o Ramon mandou para mim, eu acho que foi em abril, né, Ramon? Foi. De uma advogada que é defesa médica, né? Ela sempre diz que a gente, deixando tudo registrado, e nesses casos de pacientes capazes são tidos como, digamos, os adultos, são capazes de responder por si só. Existe aí já a questão de adolescente, que vai depender da maturidade, mas aí fica bem mais confuso essa aula, até para eu explicar, eu encontrei pouca coisa, até que eu entendesse, né? Mais alguma coisa? Alguma dúvida, pessoal? Tem mais alguém que quer falar? Renata, Duda, Pedro? Eu ia fazer uma pergunta, tá escutando? Tô? Tô escutando. Não, isso foi um caso real mesmo na Santa Casa. Foi até com Letícia no nosso R2. Uma paciente entrou para ter bebê acompanhada da mãe. Ela era testemunha de Jeová. Ela chocou no intra-op e o chefe que estava, acho que era até Farley. Aí falou: sua bolsa de sangue. A mãe escutou, que ela estava em sala, começou a dar show, dizendo que não ia transfundir a filha dela, que ela era testemunha de Jeová. O pai da criança queria que hemotransfundisse. Só que a mãe, que era o parente de primeiro grau, estava disse que não, que não, que não, que não. No fim das contas, não hemotransfundiu. Ela saiu de sala com vaso, nora, e faleceu no dia seguinte. Ela veio a óbito, o bebê sobreviveu. Só que aí, imagina aí, ó, você tá lá, mãe dizendo não hemotransfunde, você transfunde, tipo, não deu em nada, porque prevaleceu a questão religiosa. Então, na cabeça dela, foi melhor a filha morrer do que hemotransfundir. Mas aí entra toda aquela questão, você saber que um menino de 31 anos faleceu porque não deixou Perfeitamente. passar uma bolsa de sangue. E o pai da criança falando ali. Então, nesse caso, você quer já vai até um pouco mais além. Mas ele poderia até entrar na justiça e dizer, ó, eu disse para ela não transfundir, mas a mãe, sabe? Aí no fim Uhum. das contas não fez, mas aí, eu confesso que na época eu até fiquei de ver se essas gestantes da Santa Casa sobem com termo. Confesso que eu nunca parei para olhar. Não sei se vocês já viram isso, se elas têm termo dizendo se aceita ou não aceita, como é no Luzia, né? Realmente eu também não vi, mas nesse caso, assim, a defesa da gente questão de, porque assim, a questão de sofrer o processo e ser condenado a ser responsabilizado, principalmente civilmente, no caso, se a paciente sobreviveu, tudo deu tudo certo, então a gente não ia ser penalizado na seara criminal, mas caso eles nos processassem, por exemplo, na parte civil, uma reparação de dano material, moral, enfim. A gente teria provavelmente, seria absolvido desse caso, porque a paciente entrou em emergência durante o intraoperatório. Então, a decisão ali, quem tem o conhecimento técnico é o anestesista. Se não tem outros meios de realizar essa expansão, de haver a manutenção da vida da paciente, se é com sangue, tem que transfundir, porque naquele momento ela se tornou incapaz. Ela estava em uma situação de emergência, como tem aí, uma hemorragia maciça, um choque hipovolêmico, então tem que transfundir. Que é uma paciente que se tornou inconsciente, era incapaz de decidir, estava em risco iminente de morte,
com hemorragia maciça e choque hipovolêmico. Então, nós teríamos a opção, né, de transfundir. E isso tudo deixar registrado em ficha anestésica. Mesmo assim, a gente não está salvaguardado de sofrer o processo, mas possivelmente a gente não seria penalizado. Show de bola, Alan. Parabéns pela aula, viu? Maravilhosa, parabéns. Ainda bem que a gente gravou essa aula para sempre, quando tiver uma dúvida, ir lá e assistir de novo. E vai Eu ser. estou vendo aqui que não ficou as referências nos slides, mas eu vou procurar aqui até no material também. Mas é um assunto que ainda é complicado, essa questão de hemotransfusão. E eu acho que o principal da gente que não se fala, assim, o que se fala é de ser condenado, mas na verdade é de ser processado, porque existe toda uma questão da gente ser processado, de entrar com advogado, pagar a custa de advogado, parar de dar plantão nos dias que for convocado pelo juiz, tudo. Então, isso tudo a gente tenta evitar. Mas um bom advogado dessa questão de defesa médica, ele nos absolveria, nos ajudaria, né? Show de Não a bola. não sofrer o processo, mas a não ser condenado no final. Fala, Pedrinho. O Alan, boa noite, parabéns pela aula, viu? Arrasou muito aí. Obrigado. Não precisa perguntar nada não, amor. Manda no privado, tá? Não, uma dúvida simples. Você chegou a ver se existe alguma deliberação sobre reserva pré-cirúrgica autóloga desses pacientes de testemunho de Jeová? Se isso é permitido, né, na população deles ou não? Porque é uma dúvida que eu tenho bem ignorante assim mesmo. É ignorante até para mim. Eu nunca olhei, nunca parei, na verdade, para pensar de tudo que eu li aqui, eu Ah, não entendi. vi essa questão da reserva autóloga, né? No caso de cirurgias eletivas, né? Sim. Esperadas. Ah, Mas beleza. não é ignorância não, viu, Pedro? Realmente é uma dúvida que todo mundo tem, só que nas últimas decisões aí da religião de Testemunha de Jeová, decisões mundiais mesmo, eles estão permitindo, viu? Mas é uma coisa de 2 anos para cá. Você Ah, sim. pode sim separar o seu sangue 3 semanas antes da cirurgia, né? Uhum. Se o seu HB já for maior que 11, se eu não me engano, mas pode separar sim. Então já é uma vitória, né? Se você for fazer uma cirurgia, uma reto sigmoide grande, uma nefrectomia parcial à direita, que sangra muito. Então, assim, já é uma vitória pelo fato de ele já deixar guardado o sangue ali 3 semanas antes da cirurgia, já vir fazendo uma reposição de ferro. Então, pode sim, viu? Ah, perfeito. Beleza, obrigado, Porque viu? a questão é a hemotransfusão dos hemocomponentes, né? Aceitar o sangue total ou parcial de outro paciente, né? Essa é a grande questão da Testemunha de Jeová. Então, como é autólogo, né? O próprio É. sangue do paciente, então é uma boa E a opção. gente tem Mas isso que daqui eu não tinha visto, não, realmente. E a gente tem que tentar não ser o salvador do mundo. Se é uma cirurgia eletiva, um paciente que tem risco, um paciente com baixa reserva funcional, idoso, uma cirurgia que normalmente sangra muito, tem que ser encaminhado para uma instituição que tenha o que o Robertinho falou agora, que tenha a Cell Saver, que tenha outros Isso, componentes, né? justamente Porque os fatores de coagulação todos disponíveis, tem isso, todos esses componentes, né, que para manter o paciente, a pressão arterial do paciente, manter a homeostase do paciente, né. Então, se é uma cirurgia eletiva e o hospital que a gente está trabalhando não tem disponível esses recursos, o melhor que fosse era transferir esse paciente para o hospital que tem os recursos, né, para esse tipo de paciente. show de bola. Fala, Tati. É uma dúvida. Você falou sobre assinar termo. Eu nunca Uhum. vi um termo específico para testemunho de Jeová. O que a gente tem geralmente é Não, é o termo. de transfusão de sangue. Exatamente. Então, assim, ele tem que escrever nego
Porque ou não assina, então às vezes é erro que esquece mesmo de pedir para o paciente Institucional. aceitar, ou ele tem que escrever nego. Não, ele nega, na verdade, esses termos, tanto da anestesia, pelo que eu li, né? A anestesia quanto essa questão de transfusão de sangue, esse termo anestésico da gente, existe o geral, que eu acho que quase ninguém parou para ler esse termo, por exemplo, do Luzia, né? Que a gente imprime, só bota, põe lá a técnica anestésica. E vem mais outras coisas escritas, como os riscos do procedimento, tudo, só que são termos gerais, mesmo que para anestesia. Explica ao paciente os termos gerais. Mas, num caso desse em específico, por exemplo, o paciente que se recusa a receber sangue porque é testemunha de Jeová, e a gente vai descrever o ato anestésico, tudo, a gente tem que deixar descrito, não no termo, mas na avaliação pré-anestésica, quando a gente coleta o termo de anestesia, é, e nunca vi a gente aplicando o termo de transfusão, mas deixar descrito outros meios de transfusão para essas grandes cirurgias, como o Ramon falou. Então, assim, o certo seria deixar tudo bem descrito, que foi explicado ao paciente. Porque não é só um exemplo, a anestesia hoje, os ginecologistas, quando vão fazer as cirurgias, né, obstétricas, os cirurgiões plásticos, mesmo que tenham os termos das especialidades institucionais, né, fornecidos pela instituição, eles próprios levam deles. Verdade. Eles levam Ele mesmo. já tem os termos dele, e ele dá uma via ao paciente e guarda uma segunda via com ele, com E o, o termo dedicado àquele ato cirúrgico, e o entendeu? próprio Então, paciente, testemunho de Jeová, também já leva uma carteirinha dele, já leva um termo específico dele. E em duas ocasiões que eu fiz uma APA, uma no Municipal e uma no Luzia, um missionário da Igreja Testemunho de Jeová foi acompanhando o paciente e explicou e deixou uma carteirinha, deixou um cartão comigo, que se fosse sangrar, que eles iam procurar alguma coisa assim, mas assim, tentou ajudar, entendeu? Tentou ver. Então, assim, até os próprios pacientes, eles já chegam com os termos próprios, os documentos lá, tá bom? Então, não vai ser tão de repente como a gente pensa, não. A não ser os momentos de emergência que a gente já tirou a dúvida com o Alan aí, como proceder. o ano passado teve um paciente que ele foi fazer uma neurocirurgia. Eu fiz essa avaliação pré-anestésica. Ele estava internado já para fazer a cirurgia. Aí, quando eu fui fazer a avaliação, aí eu, putz, o paciente testemunho de Jeová vai fazer, eu acho que era até que era esse tumor. Vai sangrar muito e ele é testemunha de Jeová. Aí, quando eu fui conversar com ele estava esperando o missionário chegar, tudo. Aí, quando eu passei depois, estavam os dois e ele resolveu assinar o termo, disse que aceitava,